Oi pessoal, Adriana Caquiazzi e Viviane Souza, direto de Barcelona, fazendo a cobertura do EULAR, que é o Congresso Europeu de Reumatologia. Nós começamos hoje o congresso, ele abriu às 13 horas, mas já foi um dia super cheio. E o lugar é muito grande, a gente até demora a se movimentar, né, de um lugar para o outro, mas as palestras já foram muito interessantes. E a Viviane vai começar contando para vocês uma palestra sobre esclerose sistêmica que ela viu hoje. Viviane. Isso aí. Então eu escolhi assistir essa aula. A sessão ela foi dividida em 4 blocos e o título da sessão foi Como manejar as situações difíceis em manifestações clínicas que são comuns na esclerose sistêmica. A primeira aula foi abordada pela professora Ana Maria Hoffmann e ela trouxe a discussão a respeito das manifestações de doença do intestino delgado na esclerose sistêmica, onde não temos grandes novidades, mas ela chama a atenção da importância do diagnóstico precoce, do manejo precoce e adequado desses pacientes com essa manifestação clínica específica, porque isso pode trazer um impacto importante na qualidade de vida e, inclusive, impactar na mortalidade dos pacientes. Ela ressalta que a patogênese dessa manifestação ela ainda não é completamente definida e o tratamento envolve, dependendo da situação clínica, o uso de procinéticos, agentes antimicrobianos e até agentes que estão relacionados aos antidiarreicos. Em seguida, nós tivemos uma palestra da professora Ariane Herrick, onde ela abordou o tema das ulcerações digitais críticas na esclerose sistêmica. Ela primeiro ressaltou a respeito da prevalência da doença, dados da literatura trazem em torno de 16% de grandes coortes de esclerose sistêmica com essa manifestação clínica. Também ressaltou a importância do diagnóstico precoce, um tratamento também precoces nessa manifestação, que inclui tanto medidas farmacológicas quanto não farmacológicas, e coloca também que naqueles casos que são refratários ou que são mais complicados, podem ser necessárias algumas cirurgias, lembrar sempre do diagnóstico diferencial subjacente, que pode estar complicando o curso clínico e contribuindo para as ulcerações digitais críticas na esclerose sistêmica, e ela ressalta que para a abordagem das ulcerações na esclerose sistêmica, ela lembra que a angiopatia nesse contexto é uma manifestação clínica não inflamatória, né, e aí questiona a necessidade ou não do uso de imunossupressores, mas lembra da importância da vasodilatação intensiva nesses casos, né? Ela até colocou num slide que a opinião pessoal dela é que o uso de glicocorticoides e imunossupressores nesse contexto, ela raramente é necessária. Né? Dentre os diagnósticos diferenciais, ela lembrou do acometimento de grandes vasos, principalmente as vasculites e os distúrbios relacionados à coagulopatia. Então, ela trouxe para a gente um algoritmo, um fluxograma de abordagem desses pacientes, né, onde é importante a educação do paciente nesse sentido. Indica precocemente o uso de prostanoides intravenosos, né, que os pacientes precisam ser internados para serem submetidos a esse tipo de tratamento. A importância da analgesia, do uso de antimicrobianos, questiona o uso associado de estatinas e agentes antiplaquetários nesse grupo de pacientes e sempre otimizar a terapia com vasodilatadores.
A importância também é ressaltada da abordagem multidisciplinar para esses pacientes e naqueles casos mais graves, refratários, a indicação de procedimentos cirúrgicos, como é o caso da simpatectomia digital, debridamento de tecido necrótico e até amputação de extremidades. Com relação, ela terminou a aula chamando a atenção para o que a gente pode ter aí de direcionamento futuro nesse contexto. Ela chama atenção da indicação já de terapias combinadas de diferentes vasodilatadores, mas é que existe aí ainda uma grande lacuna, que são tratamentos que são capazes de prevenir ou então reverter todas as alterações na microvasculatura, que estão microalterações estruturais que estão relacionadas com a isquemia crítica na esclerose sistêmica. A fala dela foi bastante interessante. A terceira aula foi como abordar a anemia refratária, e essa aula ela foi apresentada pelo professor Yannick Alanori, do Hospital Cochin, na França, né? Então, onde ele começou falando da alta prevalência de anemia em pacientes com esclerose sistêmica. Dados da literatura nos trazem em torno de 20%, e a principal causa é a deficiência de ferro devido a sangramento do trato gastrointestinal alto. Também trouxe dados que mostram da importância do diagnóstico e do tratamento da anemia, porque essa manifestação clínica pode estar relacionada com desfechos desfavoráveis, incluindo mortalidade e dano a diversos órgãos nesse grupo de pacientes, e chamou atenção aqui para duas manifestações clínicas que podem contribuir para a ocorrência de anemia nessa população, que são a ectasia vascular de antro gástrico, e para essa manifestação ele trouxe dados de literatura que podem variar desde 1%, inclusive citou um estudo brasileiro, né, com essa prevalência da doutora Ana Paula Lupino Assad, mas que existe uma grande variabilidade na literatura, trouxe estudos que apontam até em torno de 20% dessa manifestação clínica. Seria uma anemia ferropriva, então, né, Viviane? Em consequência do sangramento. Estômago em melão, watermelon. Mostrou, inclusive, ele trouxe, a aula dele ele discutiu tudo isso que a gente está resumindo aqui em cima de casos clínicos, e inclusive ele mostrou fotografias da endoscopia exatamente com esse padrão em melancia, né? E a outra situação também que ele chamou a atenção, que é a angiodisplasia, que também pode contribuir para a anemia nesses pacientes, e chamou atenção também para esses casos refratários de anemia, o emprego do octreotide. Inclusive, um dos casos clínicos dele mostrou lá a linha do tempo, paciente com mais de 20 anos, de anemia, que fazia, melhorava e piorava o padrão de hematócrito com diversas transfusões ou suplementação de ferro oral, e que teve o quadro clínico resolvido e está mantido por cerca de 2 anos com o emprego do octreotide. E chamou atenção para alguns exames que podem auxiliar nesse contexto, como é o caso do uso da cápsula endoscópica. E, por fim, a quarta aula dessa sessão foi apresentada pelo professor Michael Hurts, onde ele trouxe uma recomendação de especialistas para o manejo do refluxo gastroesofágico na esclerose sistêmica, né? Aí uma força-tarefa da World, do comitê, um comitê ad hoc gastrointestinal da World Scleroderma Foundation, e o que ele chamou a atenção? Né? Então, sempre nessas recomendações a gente tem aqueles princípios gerais, então ele chama, né, a atenção para a necessidade de identificação dos sinais de alerta vermelho que podem estar contribuindo, por exemplo, para a perda de peso num paciente, como é o caso da anemia, perdas de pesos não intencionais. Aqui ele lembrou da importância do diagnóstico diferencial, como, por exemplo, com infecções e neoplasias, e nas recomendações gerais também a importância da abordagem multidisciplinar, geralmente
somente com auxílio de gastroenterologistas. Lembra da importância de avaliar a presença do Helicobacter pylori e tratar nessa situação, e os exames indicados, né, para poder avaliarem o refluxo gastroesofágico são os que nós já comumente empregamos na nossa prática clínica, como é o caso da manometria esofágica de alta resolução, que é o que ele sugere, e se o paciente não tolerar, ele lembra das opções da realização de cintilografia e do esofagograma. Já dentro das recomendações da parte de tratamento, as recomendações subdividem em tratamento não farmacológico e farmacológico, né? Lembrando no tratamento não farmacológico todas aquelas questões de orientações gerais para um paciente com doença do refluxo gastroesofágico, como emagrecimento, mudança de hábitos de vida, observação da dieta, proscrição do tabagismo, etilismo, entre outros. Com relação ao tratamento farmacológico, o que essa recomendação traz para a gente? Sempre, né, que possível, o uso de inibidores de bombas de prótons em altas doses. Obviamente, né, ele inclusive chama atenção para isso, naqueles casos que o paciente tolere e prestar atenção dos eventos adversos que podem estar relacionados a esse tratamento, como, por exemplo, o desenvolvimento de osteoporose. Né? Estão indicados agentes que atuam na motilidade esofagiana, os procinéticos, né? Citou a piridostigmina, a domperidona e a metoclopramida, que também já faz parte, né, da nossa prática clínica. Outras alternativas em casos refratários, o uso da buspirona e do baclofeno. E podemos associar também, nesses casos, o uso de antieméticos, como, por exemplo, a ondansetrona. Com relação, muito semelhante ao que a professora disse na questão das ulcerações digitais, não há uma evidência definitiva que o uso de imunossupressão vá ter algum efeito benéfico sobre o refluxo nos pacientes com esclerose sistêmica, mas considera-se o uso da imunoglobulina intravenosa em casos que são mais complicados e com uma abordagem de mais difícil resposta dos pacientes. E por fim, ele chama a atenção da necessidade de indicação de cirurgia em algum desses pacientes. Obviamente, se os pacientes não tiverem contraindicação, também o emprego de tratamento cirúrgico nesses casos não se tem evidências robustas na literatura com relação a isso, mas ele ressalta que a cirurgia ela tem um papel importante, principalmente no subgrupo de pacientes que apresentam a doença do refluxo gastroesofágico refratário e que vão ser submetidos a um transplante de pulmão para o tratamento de complicações pulmonares na esclerose sistêmica. Então foi isso, né, que eu escolhi resumir aqui desse primeiro dia de EULAR.